Queridos irmãos, a paz do Senhor Jesus Cristo, sejam todos bem-vindos ao nosso canal para mais um estudo da Palavra de Deus. Na ocasião, estamos estudando sobre as 7 cartas do Apocalipse, trazendo a aplicação para a igreja dos dias atuais. Este será o estudo #02. No primeiro, nós trouxemos uma introdução a essas 7 cartas e hoje nós vamos falar sobre a carta de Jesus enviada à igreja de Éfeso. Quero pedir que você fique conosco até o final. Traremos revelações profundas da palavra de Deus para a sua vida. Se você é novo no canal, aproveita, se inscreva, deixa já o seu like. E se este estudo servir de bênção para a sua vida, compartilha com aqueles irmãos que gostam de estudar a palavra de Deus, de estudar o livro do Apocalipse. Compartilha nas suas redes sociais, compartilha nos grupos de WhatsApp e seja abençoado em nome de Jesus. Quero convidá-lo a ler um texto bíblico, claro, um texto que faz referência a essa carta à igreja de Éfeso, que é Apocalipse capítulo 2, os primeiros versículos, do 1 ao 7. Escreve ao anjo da igreja que está em Éfeso. Isto diz aquele que tem à sua destra as 7 estrelas, que anda no meio dos 7 castiçais de ouro. Eu sei as tuas obras, e o teu trabalho, e a tua paciência, e que não podes sofrer os maus, e pusestes à prova os que dizem ser apóstolos, e o não são. E tu os achastes mentirosos, e sofrestes, e tens paciência, e trabalhaste pelo meu nome, e não te cansastes. Tenho, porém, contra ti, que deixastes o teu primeiro amor. Lembra-te, pois, de onde caístes, e arrepende-te, e pratica as primeiras obras. Quando não, brevemente a ti virei, e tirarei do seu lugar o teu castiçal, e se não te arrependeres. Tens, porém, isto, que aborreces as obras dos nicolaítas, as quais eu também aborreço. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao que vencer, dar-lhe-ei a comer da árvore da vida que está no meio do paraíso de Deus. Uma introdução a essa carta de Jesus à igreja em Éfeso, e digo melhor, uma introdução a todas as cartas. É que 3 expressões são comuns a todas as 7 cartas às igrejas da Ásia Menor. Primeira é quando Jesus diz ao anjo da igreja. Em todas as cartas nós vamos encontrar essa expressão, ao anjo da igreja. E esta palavra, essa expressão anjo da igreja, faz referência à liderança, ao pastor, que era ele quem recebia a carta e lia a carta para os membros, para os demais irmãos de cada igreja. Então, em todas as cartas, nós vamos encontrar essa expressão, ao anjo da igreja. Outra expressão que nós encontramos em todas as cartas é: eu sei as tuas obras. Jesus nos conhece, meu irmão. Jesus conhece a sua igreja. Jesus sabe quais são as suas virtudes, quais são os seus pontos positivos. Jesus sabe quais são as suas fragilidades, quais são as suas limitações, quais são os seus pecados. Jesus nos conhece, irmão, por dentro e por fora. No Salmo de número 139, o Senhor é aquele que nos sonda. E no original, na etimologia hebraica, esse termo sondar dá a ideia de conhecer por fora e conhecer por dentro. O Senhor nos conhece por fora e por dentro. Tanto é que no Salmo 139, o salmista vai dizer: para onde eu fugirei da tua presença, Senhor? Se subir aos céus, aí o Senhor está. Se fizer lá embaixo, nas profundezas do mar, minha cama, o Senhor também me conhece. Se eu for lá na sepultura, no Seol, o Senhor também ali me verá.
Até aquilo que eu irei falar, o Senhor já sabe. Não tem como fugir da presença desse Deus, desse Senhor Jesus Cristo, que com óleo de chama de fogo, Ele nos vê na intimidade. Ele conhece o nosso futuro, Ele conhece o que está dentro do nosso coração. Então, quando Ele diz, eu sei as tuas obras, Ele está falando que eu conheço a minha igreja. A terceira expressão que nós encontramos em todas as cartas é: quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Um chamamento, uma convocação para dar credibilidade, para dar a devida atenção àquilo que o Senhor está falando. Quem tem ouvidos, quem quer ouvir, quem quer se prontificar para seguir as orientações do Senhor Jesus, incline-se para ouvir, dar crédito, dar atenção. Jesus, toda vez que repreende ou que elogia uma das igrejas da Ásia Menor, ao final ele está dizendo: quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Infelizmente, muitos não querem dar ouvidos ao Espírito Santo de Deus, mas querem dar ouvido a falsas doutrinas, querem dar ouvidos aos demônios, ao diabo, aos inimigos da obra de Deus, quer dar ouvido ao sistema mundano, ao espírito do anticristo. Mas o Senhor convoca a sua igreja dizendo: quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito de Deus, o Espírito Santo, diz às igrejas. A igreja em Éfeso é a primeira congregação a receber a primeira carta do Senhor Jesus dentro do livro do Apocalipse. É bom recordarmos que o missionário Paulo foi ele quem fundou a igreja do Senhor em Éfeso. Antes de Paulo chegar a Éfeso, ele passou por Corinto, e ali em Corinto ele encontrou um casal missionário, Priscila e Áquila, que passaram a acompanhar Paulo, que inclusive eles também, assim como Paulo, fabricavam, confeccionavam tendas. Eles de Corinto vão para Éfeso, e em Éfeso Paulo passa a pregar o evangelho, novos convertidos vão sendo ingressados dentro da igreja, mas Paulo tem que dar continuidade à obra missionária. Ele tem que continuar viajando e pregando a palavra, semeando a boa semente. Então Paulo sai em viagem missionária, mas deixa esse casal abençoado cuidando dos novos convertidos. Priscila e Áquila ficam em Éfeso, confirmando o evangelho. Pouco tempo depois, chega o grande mestre, expositor da palavra de Deus, Apolo. Lucas, autor do livro de Atos dos Apóstolos, vai dizer que Apolo era um grande expoente, eloquente, poderoso nas Escrituras, porém conhecia apenas o batismo nas águas, o batismo em João. Ele passa a ensinar a Cristo Jesus, porém somente até o batismo para o arrependimento. Pouco tempo depois, Paulo retorna a Éfeso e percebe que os irmãos estão bem fundamentados na palavra de Deus, estão alicerçados, porém não conhecia o batismo no Espírito Santo. É então que Paulo lhes ensina sobre o batismo do Espírito Santo, e em um momento de pregação ele estende as mãos, ora pelo aquele servo de Deus, e eles são batizados com o Espírito Santo e passam a profetizar e a falar em outras línguas, de sorte que Paulo passa 3 anos em Éfeso anunciando a palavra, confirmando a fé com os irmãos, consolidando aquela igreja, e aquela igreja passa a crescer tanto em Éfeso que começa a incomodar aos artífices, aos artesãos que construíam, confeccionavam imagens da deusa Diana. Essa deusa Diana, que é citada no livro do Apocalipse, é aquela mesma deusa da mitologia grega, porque no grego, na verdade, é a deusa Artemis, conhecida como a deusa da caça, a deusa selvagem. Porém, essa Diana é uma romanização dessa mitologia grega. Em Éfeso, a deusa Diana já traz a imagem da deusa da fertilidade, a deusa da maternidade. Tanto é que as mães, quando estavam naquele processo de parto, elas clamavam
pela deusa Diana. Então é um luxuoso templo. Havia em Éfeso um grandioso templo à deusa Diana, inclusive considerada uma das 7 maravilhas da antiguidade. A deusa Diana, o templo à deusa Diana, movimentava tanto o setor turístico como também econômico da cidade. Por isso, tanta perseguição ao crescimento da igreja naquela cidade de Éfeso. E Paulo então passa a confirmar o evangelho. Na verdade, o Senhor Jesus passa a confirmar a pregação do evangelho através dos sinais, porque até os aventais de Paulo eram motivadores de cura, eram instrumentos de cura, porque o Senhor era com o apóstolo Paulo confirmando a mensagem do evangelho através dos sinais. E teve várias ocasiões em que Paulo praticava o exorcismo, expulsava os demônios, curava os enfermos, milagres e maravilhas aconteciam e a obra de Deus passou a crescer em Éfeso, até que chega o capítulo 20 de Atos dos Apóstolos. Paulo vai a Mileto e ali convoca os presbíteros, os bispos de Éfeso, para trazer instruções. Paulo já sabia que iria para Jerusalém e ali sofreria perseguições, tribulações, mas antes de ir a Jerusalém, ele convoca esses presbíteros em Mileto, os presbíteros de Éfeso, para trazer as últimas instruções. Tanto é que Paulo ensina a eles dizendo: olha, vigiai, fiquem atentos, porque eu sei que quando eu sair de Éfeso, vão chegar ameaças de fora, falsos mestres, falsos ensinadores, e do meio de vocês mesmos vão surgir aqueles que vão ensinar perversamente. Então cuidado com os lobos cruéis que virão de fora e também os que surgirão de dentro, ameaças externas e ameaças internas. Paulo orienta os presbíteros a cuidar da igreja. Agora imagine o perfil da igreja de Éfeso, uma igreja consolidada pelos ensinos, as doutrinas paulinas, por Priscila, por Áquila, meu Deus, por Apolo, um grande expositor da palavra de Deus, uma igreja, irmão, que estava consolidada. Imagine o apóstolo Paulo, 3 anos nessa igreja, o quão ficou fundamentada essa igreja, e isso é confirmada na carta que o Senhor Jesus envia para a igreja de Éfeso. O Senhor começa a carta dizendo: ei, eu sou aquele que na destra da minha mão eu tenho as 7 estrelas. Eu tenho os 7 castiçais de ouro, que em Apocalipse, capítulo 1, versículo 20, a gente já falou isso no estudo passado, o primeiro estudo, que as 7 estrelas são os 7 anjos da igreja, e os 7 castiçais de ouro são as 7 igrejas da Ásia Menor. E isso fala que o Senhor tem em suas mãos o domínio das lideranças eclesiásticas, das igrejas. A igreja está nas mãos do Senhor Jesus. Meu irmão, eu venho te dizer que a igreja não está nas mãos do sistema político, a igreja não está nas mãos do anticristo, a igreja do Senhor não está nas mãos de homens amantes de si mesmo, homens soberbos que estão à frente de muitas igrejas. Ei, a igreja do Senhor não está nas mãos dos políticos do Brasil ou de qualquer outro sistema de governo do mundo, não. A igreja está nas mãos do Senhor Jesus. O Senhor Jesus não perdeu o controle da sua igreja, e Jesus está dizendo isso à igreja de Éfeso. No versículo 2 ele vai reforçar justamente uma igreja que está consolidada na palavra de Deus, dizendo: ei, eu sei as tuas obras, eu conheço o teu trabalho, a tua paciência, e que não pode sofrer, e puseste à prova os falsos apóstolos, os que dizem ser, mas não são. A igreja de Éfeso estava tão consolidada, tão firmada na palavra, que eles se guardaram dos predadores, de fora e de dentro, como Paulo havia orientado os presbíteros. Jesus elogia a igreja de Éfeso pelo seu comprometimento com a palavra de Deus, expondo os falsos mestres, as falsas doutrinas. Inclusive, no versículo 6, ele fala sobre os nicolaítas, a doutrina dos nicolaítas. A igreja de Éfeso, diferente da de Pérgamo, eles aborreceram essa doutrina dos nicolaítas.
eles recusaram, eles disseram: aqui não, aqui a doutrina dos nicolaítas não tem vez nem voz. O que foi diferente com Pérgamo. Pérgamo simpatizou, flertou e aceitou a doutrina dos nicolaítas. Que doutrina é essa? É a doutrina, assim como Balaão, ele seduzia o povo de Deus às práticas da imoralidade sexual, como também dos banquetes idólatras. Então, em Éfeso, não havia espaço para a idolatria, não havia espaço para o pecado, não havia espaço para o engano com relação a práticas imorais sexuais e falsos ensinamentos dentro da igreja. Eles combateram, eles exporam: aqui não tem vez e não tem voz. Então o Senhor elogia a igreja de Éfeso por seu comprometimento com a palavra de Deus, e isso trazendo de aplicação para as igrejas dos dias atuais, tem uma forte revelação de Deus. Será que nossas igrejas, será que nossas lideranças estão comprometidas em combater e expor os falsos ensinamentos? Nós temos que combater todo falso ensinamento, os falsos apóstolos, os falsos profetas, as falsas missionárias, e ter comprometimento com a palavra de Deus. A igreja em Éfeso é elogiada pelo próprio Jesus por suportarem todo sofrimento, toda tentação, de tudo aquilo que era contrário à vontade do Senhor, e por serem fiéis ao Senhor, estavam sendo marginalizados, colocados à margem em uma cidade que a sua vida econômica, o turismo local, estava em torno da idolatria, dos banquetes à deusa Diana, ao templo de Diana. Tudo girava em torno disso, e eles rejeitam todo esse sistema para serem fiéis ao Senhor. Eles se recusam a participar das celebrações pagãs para serem fiéis ao Senhor, e o Senhor Jesus elogia eles, valoriza, reconhece essa disposição de sofrerem as tribulações, as tentações por amor a Cristo. Porém, o Senhor Jesus tinha algo contra eles, pois eles haviam deixado o primeiro amor, e o Senhor está dizendo para eles: lembra-te, pois, de onde caístes. Então chega um momento na vida da igreja de Éfeso que ela começa a oscilar, que ela começa a deixar aquela obra zelosa do início, aquele fervor de servir a Deus em espírito e em verdade, e agora caem. E o Senhor está convocando essa igreja, está convidando a ela, está lhe dando uma proposta. E qual é a proposta? A proposta do arrependimento. E se não se arrependerem, o Senhor está dizendo, o Senhor disse para ela: brevemente, rapidamente, eu virei, eu me apresentarei para ti e tirarei o teu castiçal. Lembre-se do que eu já falei nesta lição de hoje, nesse estudo bíblico de hoje, como também o da lição passada. Apocalipse 1:20, castiçal, fala da essência da igreja, está falando da igreja. Quando o Senhor está dizendo: eu vou tirar o castiçal, o Senhor está dizendo: vocês vão deixar de existir enquanto igreja. Oh, meu irmão, quão lamentável é falarmos sobre Jesus, anunciarmos Jesus, dizermos que Jesus está em nosso meio, mas quando na verdade o Senhor já retirou o castiçal e por essência não somos mais igreja, passamos a ser apenas um aglomerado de pessoas religiosas que falam de coisas sobre Jesus, mas que Jesus já retirou o castiçal dela, que o Jesus já tirou a essência da igreja, e agora se tornaram um agrupamento religioso de pessoas que falam de Jesus, mas Jesus não está mais nela. Essa igreja não está mais à destra do Senhor, porque o Senhor já a rejeitou. E é isso que o Senhor Jesus está dizendo para a igreja de Éfeso: volta ao primeiro amor, ao primeiro zelo. E possivelmente, meus irmãos, esse amor também traz referência ao amor fraternal, ao amor entre os irmãos, a unidade, o desejo de estar em comunhão, servindo a Deus em comunhão,
em amor um com os outros, porque essa é a marca distintiva do verdadeiro cristão, o amor. E o amor em Éfeso esfriou, e o Senhor agora está convidando essa igreja, propondo para que eles voltem ao primeiro amor. Sabe do que isto está falando? Sabe o que o Senhor Jesus Cristo está falando para você nesse momento, meu querido irmão? Volta ao primeiro amor. Não podemos mais viver uma vida hipócrita, um cristianismo raso, medíocre, de aparências, em que eu me visto como crente, falo como crente, prego como crente, canto como cristão, mas na minha essência não tenho um espírito fervoroso para servir ao Senhor, porque o Senhor já retirou esse castiçal. E assim como a igreja de Éfeso, o Senhor convida a tantos outros para voltar ao primeiro amor. Você que está ouvindo agora essa mensagem, volte ao primeiro amor, retorne a Cristo, se arrependa. E se arrepender fala de mudar de mentalidade, mudar de pensamento, mudar de comportamento, mudar de conduta, para que possamos servir ao Senhor como era no início, com fervor, com dedicação, com alegria. E volta ao primeiro amor, como pregador, como missionário, como uma pessoa dedicada, devota à oração, à intimidade com o Senhor, à busca dos dons espirituais. A igreja de Éfeso fala também de uma busca e um desejo para se arrepender ao Senhor, reconhecer onde cairmos, voltarmos para Deus e sermos renovados no amor. Que Deus, em Cristo Jesus, meus irmãos, continue vos abençoando. Eu quero te pedir, se você ficou conosco até o final, quero acreditar então que esse estudo tornou-se relevante para você. E se ele é relevante, deixa seu like, isso é muito importante para o fortalecimento do nosso canal. Se você teve alguma dúvida, deixa nos comentários, deixa a sua opinião, se gostou, se não gostou, as lacunas existentes. Estamos aqui para interagir com vocês e aprofundar-se no conhecimento do livro do Apocalipse. E também compartilha nos grupos de WhatsApp, compartilha com os irmãos que amam, que gostam de estudar a palavra de Deus e o livro do Apocalipse. Te espero até o nosso próximo estudo dentro dessa série de estudo das 7 cartas do livro do Apocalipse.